A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Adilson da Igreja Pentecostal Árvore da Vida. Estou aqui para falar para meus irmãos, para minhas irmãs, que a palavra do Senhor nos diz que nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder, meus irmãos e minhas irmãs, uma cidade edificada sobre o monte. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifica ao vosso Pai que está no céu. Vendo, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor revela claramente para nós que nós fomos chamados para ser a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens. E eles glorificam a Deus pelas nossas boas obras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Nós somos chamados das trevas para a luz, para sermos luz, para dar testemunho da luz. Porque outrora nós vivia em treva, nós andava em treva, fazia a vontade do mundo, nas concupiscências do nosso coração, dos nossos desejos. Mas graças damos a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de ter nos escolhido do mundo, irmãos. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Do mundo. Quantas pessoas que ainda estão no mundo? E nós fomos privilegiados, recebemos o privilégio de ser escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é para a glória de Deus. Então devemos glorificar a Deus por isso, porque nem todos receberam esse chamado. E se nós recebemos esse chamado, irmãos, devemos dar graças a Deus. E Jesus nos chamou, meus irmãos, das trevas para ser luz. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Então nós somos chamados, irmãos, para as boas obras, para produzir os bons frutos. Viu, meus irmãos? Agora nós, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, devemos produzir os bons frutos. Viu? Nós, meus irmãos e minhas irmãs, fomos chamados, escolhido e separado pelo Senhor do mundo. E o Senhor agora nos coloca nós como uma lâmpada, como uma candeia. É como diz a palavra, pode porventura uma candeia ela ser colocada embaixo de uma cama ou embaixo de uma vasilha, ela não vem para ser posta no velador, para dar a luz a todos que ali estão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui para ser a luz do mundo. E nós estamos vivendo uns dias difíceis, uns dias trabalhosos, uns dias de lutas, uns dias de confusão. Os homens estão fazendo confusão com a palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como a luz do mundo e sal dessa terra,
eu quero falar para meus irmãos, para minhas irmãs, aí, o que diz a palavra de Deus. Muitos irmãos estão discutindo um com o outro. Deveria estar orando uns pelos outros e não discutindo. Estão discutindo entre si quem é maior do que o outro, né? Estão discutindo entre si. Eles querem ser grande, querem ser rico, querem ter fama, querem ter dinheiro. Deveria estar orando um pelo outro. Porque nós somos chamados para isso, irmão. Nós somos chamados para viver em união. Ó, tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. É o que diz a palavra. Mas estão vivendo dias de confusão. Se um irmão tem sabedoria mais do que o outro, entra uma inveja no outro e passa a pelejar um contra o outro, porque ele não aceita. E devemos aceitar. Por quê? Porque Jesus, meus irmãos, ele deu a cada um segundo a nossa capacidade. Nós vemos que a um, Jesus deu 5. A outro, Jesus deu 2. A outro, Jesus deu um só. Isso segundo a capacidade de cada um. Então eu quero falar para meus irmãos, para minhas irmãs, que estatuto, tá vendo? É uma regra de direito para pôr em ordem a comunidade ou associação, tornando-se obrigatória. Então, quando se tem um estatuto, toda igreja tem o seu estatuto. O apóstolo Paulo, ele diz assim, pois eu, como sabe o arquiteto, tá vendo? Ali, quando ele fala isso, meus irmãos, ele fala assim, mas veja, cada um como edificar sobre esse alicerce. Ele pôs, meus irmãos, o estatuto, o alicerce, viu, meus irmãos? Ele pôs, meus irmãos, ali, ó, com sabedoria, viu? E diz, ó, pus eu, como sábio, arquiteto, ali, os fundamentos, o alicerce. Mas veja, cada um como edificar sobre esse alicerce, por quê? Porque a obra de cada um se manifestará na verdade. O tempo o declarará, porque pelo fogo é que será provado a obra de cada um, porque o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, se a pessoa construir, tá vendo ali, em cima desse alicerce, viu? Ali, segundo a carne, tá vendo ali? Então, o que vai acontecer? Quando vir o fogo, a carne vai virar churrasco, irmão, vai assar, viu? Vai virar churrasco, porque carne, viu, meus irmãos? Quem gosta de carne, gosta de churrasco. Então, quando vir o fogo, vai assar, vai se queimar. Mas se nós edificarmos sobre esse alicerce no Espírito e passamos a andar no Espírito, quando vir o fogo, a provação, nós vamos passar na prova. Por quê? Porque andamos no Espírito, viu? E quem anda no Espírito, meus irmãos, ele não cumpre com as concupiscências da carne. Ele não anda mais segundo os seus desejos, tá ali? Porque ele está sujeito a Deus. E a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, cada igreja tem a sua norma, tem o seu estatuto, segundo a sua capacidade. Nem todas as igrejas têm a mesma capacidade. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, colocou tudo em boa ordem, meus irmãos. A um, Deus deu 5. Aquele que Deus deu 5, mais é requerido dele. Aquele que Deus deu 2, menos é requerido dele. Aquele que Deus deu 1, menos é requerido dele. Então Deus deu a cada um, segundo, tá vendo ali? A nossa capacidade, é claro, né, meus irmãos? Segundo a nossa capacidade que Deus deu a nós. Então nós não podemos ir além da nossa capacidade. Deus não requer de nós, né, aquilo que não podemos suportar. Cada um de nós vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. A Bíblia, meus irmãos e minhas, mostra claramente para nós. Não é tudo que está escrito na Bíblia que nós vamos executar. Cada um de nós vai executarmos a nossa parte. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Ali. Então os pastores ficam discutindo aí, achando que nós temos que fazer tudo.
Não, cada um faz a sua parte. Estatuto, viu, meus irmãos e minhas irmãs, é uma regra de direito para pôr em ordem a associação ou a comunidade, tornando-se obrigatório. Por que criamos estatuto? Estatuto, meus irmãos, para criar uma lei. Criamos uma lei, viu? Para pôr em ordem, ordenança. Estatuto é ordenança, para dar para os irmãos, para dar para as irmãs, ensinando meus irmãos o que pode fazer e o que não pode fazer. Ali, então nós colocamos essas regras, segundo a palavra de Deus, olhando sempre pelo lado da santidade e da obediência. Ali, mano. Então é a santidade, é a obediência. Nós não podemos de maneira alguma violar os estatutos. Não significa, meus irmãos, que nós, né, vamos fazer tudo ali que está no estatuto. Nós temos que observar tudo que está no estatuto. Mas cada um de nós vamos fazer uma parte. Cada um de nós vamos lutar por aquilo que nós somos capazes. Segundo a nossa capacidade, é que nós vamos lutar pelo estatuto da igreja. Ali. Porque cada um de nós que recebemos do Senhor, temos uma capacidade. Cada irmão tem uma capacidade. Tem uns que têm capacidade mais elevada do que o outro. Ali. Tem uns que têm a sabedoria mais do que o outro. Né? Outros têm pouca sabedoria, mas a nossa pouca sabedoria também nos ensina a observar os estatutos, viu? Embora nós não executamos tudo que está nos estatutos ali, mas observamos eles. Não vamos além, não acrescentamos e não diminuímos o estatuto. Observamos e guardamos no nosso coração, viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, os pastores estão em confusões. É um dia difícil, é um dia trabalhoso. Deveria orar um pelo outro, porque é mandamento do Senhor que nós oramos um pelos outros para nós sermos curados. Viu? Devemos fazer isso, orar um pelo outro e não odiar um ao outro. Viu? Nós não temos que limpar o nosso coração, tirar o ódio. O que está havendo é uma inveja. As pessoas estão invejosas. Viu? Quando o irmão tem sabedoria demais, o outro entra uma inveja, começa a atacar um ao outro e um contra o outro. Isso está errado, viu? O amor de Deus, viu? A Bíblia fala que o amor, ele é sofredor. O amor suporta todas as coisas. O irmão errou, o irmão pecou, mas o amor cobre toda transgressão. Mas eu te perdoo. Cadê aquela palavra? Mas eu te perdoo. Davi pecou. Mas o que o profeta falou? O Senhor perdoou o seu pecado. Nós devemos orar. Se o irmão é fraco, ou se a irmã é fraca, devemos orar uns pelos outros para sermos curados. E não ficarmos aí na internet, né, meus irmãos, no YouTube, discutindo, brigando um com o outro, porque isso não traz edificação. Isso aí é para destruição. Isso aí é para perversão dos ouvintes, viu? Deveria estarmos orando um pelo outro, porque nós somos chamados para ser a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, ali. Então nós somos chamados para ser luz do mundo. Não se pode esconder, viu? Uma cidade edificada sobre um monte. Assim também, né? Não vem a lâmpada, não vem para se colocar embaixo de uma cama, mas no velador, para dar a luz a todos que estiverem na sala, viu? Então, ali eles vê a nossa luz e glorifica o nosso Pai Celestial que está no céu pelas nossas boas obras. Viu, meus irmãos? Peço a vocês, viu, que observe a palavra de Deus ali e ore um pelo outro. Buscam a paz, viu? Exercita a paz. Segue a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Viu? Não temos que brigar, irmão, uns com os outros. Nós que estamos em Cristo Jesus, temos um só Espírito que opera tudo em todos. Viu, meus irmãos? O Espírito de Deus é um só, operando tudo em todos, viu? E segundo a nossa capacidade, entendeu? Ele dá a nós, viu? Segundo a nossa capacidade. Ele deu 5 para um, deu 2 para o outro, deu 1 para o outro. E cada um de nós vamos trabalhar, viu? Com aquilo que Deus nos deu, que é o dom do Espírito Santo de Deus. Você tem dom do Espírito Santo, meu irmão? Você tem dom do Espírito Santo, minha irmã? Ou você está cheio de confusão?
Porque muitas vezes não é dom do Espírito Santo, é confusão. Você tem muita tecnologia, você tem muita tecnologia, você quer pregar o evangelho com classe, com tecnologia, tá vendo? Porque você fez um curso de teologia, viu? Você fez curso de teologia, agora quer aplicar a sua teologia, falar bonito para os irmãos com classe. Cadê o poder de Deus? Cadê a operação do Espírito Santo de Deus na tua vida? Que vai operar através de você em favor do pobre necessitado, do órfão, da viúva, viu? Do paralítico, do cego, do mudo, do coxo, viu? A favor daqueles que estão enfermos. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e ora sobre ele. A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, seriam perdoado. E você, pastor, como presbítero, hein? Você está observando a palavra de Deus? Não. Você foi para o YouTube, criar contenda, confusão, por quê? Porque você quer ganhar inscrito no canal. Você quer ganhar inscrito no canal. Você quer ser bem serviço no canal. Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, ser louvado pelo Senhor. Bom é aquele irmão, aquela irmã que o Senhor louva, não aqueles que querem se louvar a si mesmo. Vocês estão procurando louvar a si mesmo, se amostrar. Eu quero ver o poder de Deus, operando em nossas vidas, porque tem muitas pessoas que estão em grande necessidade, viu? As próprias criaturas, elas andam gemendo, chorando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Com a manifestação dos filhos de Deus, elas serão libertas, viu? Mas vocês criando confusão, trazendo problema, ali, mais contenda, mais dissensão. Porventura vocês não são carnais? Não andais segundo os homens? Havendo entre vós contenda, dissensões, não sois porventura carnais? É o que mais tem nesse YouTube. É o que mais tem aí, fazendo live carnais. O certo da vida, viu? Passa a orar, passa a buscar mais a Deus, passa a ter uma vida espiritual, cheio de amor, viu? Cheio de alegria, porque a alegria, quem dá a nós é o Espírito Santo, viu? Paulo, ele tinha uma enfermidade que acompanhava ele, mas aquela enfermidade, pode ver, ele não impedia ele de buscar o Senhor, ele passou a glorificar a Deus, e passou a sentir agora, na sua carne, as suas dores, e ele falou assim, quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Porque ele sentia que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza. Então vocês que se acham forte, vocês estão fracos, vocês estão carnal. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, viu? Na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Então é como nós estamos fracos, aí é que somos fortes. O que vocês estão fazendo no YouTube é confusão, discussão, de um com o outro, querendo se amostrar um para o outro e não buscando a Deus. Buscam a Deus, orem um pelos outros, santifica na verdade. A palavra de Deus é verdade. Eu disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão no mundo, Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando vocês se santificar na verdade, vocês não vão ficar brigando um com o outro, vocês vão orar um pelo outro e vão saudar um ao outro com a paz do Senhor Jesus Cristo, como está escrito, ó, tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. E aqueles que vê a nossa boa obra glorificarão o nosso Pai Celestial que está no céu. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus os guarde, que Deus os proteja. Viu, meus irmãos? E ora, porque estão vivendo um dia muito difícil, um dia muito trabalhoso, meus irmãos. Viu? Os carnais abandonaram a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. Tá vendo? É os últimos tempos. Alguns se apostatarão da fé, passaram a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, meus irmãos. É o que está escrito na Bíblia. Viu, meus irmãos? Então, meus irmãos, vamos seguir a verdade? Vamos seguir a paz com todos, a santificação,
porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos obedecer o estatuto da palavra de Deus. Estatuto, meus irmãos, é regra de direito para pôr em ordem a comunidade ou associação, tornando-se obrigatória, viu? Para obedecer. E o estatuto ajuda também a nós a discernir. O estatuto é que dá discernimento entre o santo e o profano, entre aqueles que obedecem e aqueles que são desobedientes. O estatuto é para isso, para dar a nós discernimento. Então nós criamos o estatuto, colocamos a regra, e aqueles que são obedientes obedecem o estatuto, e os que são rebeldes nós vamos conhecer, viu, pela transgressão do estatuto. Eles estarão transgredindo o estatuto, fazendo errado, seguindo seus próprios pensamentos e não seguindo as ordenanças a qual lhe foi ordenado pelo estatuto da igreja, que é ordem de direito, viu, meu? Para dar discernimento à igreja, viu? Para que o pastor, ele possa ter discernimento. Então, colocando o estatuto, viu, meus irmãos, as regras, segundo a verdade da palavra de Deus. Não podemos acrescentar, não podemos diminuir, temos que observar. Não significa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos executar tudo que está, cada um vai fazer a sua parte. Pastor faz a parte dele, obreiro faz a parte dele, tá ali? As obreiras faz a parte dela, tá ali? Os membros faz a parte dele, cada um faz a sua parte, tá ali? Cada um vai fazer a tua parte, cada um com aquilo que Deus tem lhe concedido. Deu 5 para você? Trabalha, granjeia com seus 5, você tem maior capacidade, mas vai ser requerido de você. Você tem 2, trabalha com seus 2, né? Você vai ser bem-aventurado. Recebeu um só talento, trabalha com o seu talento, você vai ser bem-aventurado, Deus vai te abençoar. O que você não pode fazer é enterrar o seu talento, ali. Mas trabalhe segundo a tua capacidade e Deus estará abençoando a todos vocês, viu? Se ofendi algum de vocês, eu peço que ore por mim. Porque eu não estou criando aqui, meus irmãos, pregando para ofender ninguém. Estou apenas, meus irmãos e minhas irmãs, mostrando a realidade e a verdade da palavra de Deus, né? Porque Jesus disse, muitos de vós não queiram ser mestre, pois sofrerão mais rigoroso juízo, viu? No próximo vídeo eu quero falar a respeito do dízimo, né? Vou falar a respeito do dízimo, porque tem muito fazendo confusão sobre o dízimo. E principalmente os avarentos, viu? Mas lembra, só vou deixar uma palavra aqui, você lembrar. Jesus disse, lembra de Davi quando teve fome? Aonde Davi foi procurar comida quando ele teve fome? Lembra o que ele fez? Quando ele teve fome, onde que ele foi? Procurar alimento para comer. Então, breve estaremos falando também a respeito disso, sobre o dízimo, meus irmãos. Para que as pessoas saibam que na casa do Senhor é que tem alimento. Quando o membro está passando necessidade, ele vai na igreja, comunicar com os santos nas suas necessidades. Pastor, você foi chamado para apacentar as ovelhas, viu? Não para se beneficiar, comer o cevado, enquanto as suas ovelhas estão passando necessidade. Tem pessoas aí que eu ouvi dizer que estão catando até latinha para dar dízimo para a igreja, para levar para a igreja dinheiro que o pastor ali tem mandado. Isso não é certo, isso é errado. Isso eu reprovo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você foi chamado para cuidar das ovelhas, viu? Se elas estão carentes, necessitadas, cuida delas. Abraça elas com carinho, com amor, porque Jesus confiou a você as ovelhas, né? Pedro, tu me ama mais do que esse, Pedro? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que o Espírito de Deus ilumine a todos vocês. Fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. E que Deus abençoe a todos vocês. Fico na paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Creio que não ofendi nenhum de vocês. Se ofendi, ora por mim, viu? Para que Deus possa me dar mais graça, me abençoar mais ainda, que eu vou orar por vocês. Estarei enviando mais vídeo para vocês, se vocês quiserem que eu envie, né? Se vocês quiserem que eu envie, vocês vão apertar o like, apertar ali o sininho ali, e inscrever no canal. Assim eu estarei mandando mais vídeo para vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?